Salve nação tricolor! Muitas notícias acontecendo aí, hein? Vocês estão acompanhando? Se não estão acompanhando, darei a minha opinião e informarei tudo aqui pra vocês, certo? Antes de começar esse vídeo, se inscreva, deixa seu like e compartilha. Mete uma hashtag aí, bora alcançar muitas visualizações. Vamos lá? Bora, nação tricolor! É isso. Bom, tá ocorrendo essa semana inteira o caso Hernanes, o nosso profeta, grande Hernanes. Primeiramente, não vou agradecê-lo agora, mas no final assim dessas notícias agradecerei sim, porque o Hernanes foi fundamental em muitas situações aí do São Paulo. Muitas, pode ser muitas, mas algumas situações que o São Paulo já passou, desde Glória à Série B, pode ser, que não aconteceu graças ao Profeta, mas enfim, vamos falar. Hoje o Hernanes tem 36 anos. Para quem não sabe, o Hernanes não está no banco de São Paulo desde o jogo do Internacional lá no Beira-Rio, que ganhamos de 2-0. Foi uma das melhores partidas que eu vi do São Paulo ali, né? O Rigoni acabou com aquele jogo. Poderia ter sido mais, aquele VAR ali ficou meio questionável, poderia ter sido 3. Mas enfim, para quem não sabe, o São Paulo já estava conversando com o Hernanes sobre a sua situação, querendo ou não, a sua saída. Não sabemos se o Hernanes vai para algum time, se ele vai encerrar a sua carreira linda e maravilhosa que fez pelo São Paulo. Para quem não sabe, nação, sim, o São Paulo está devendo salários para o Hernanes desde o ano passado, juntando com direito de imagem. Eu li isso no Globo.com, tá? Então só tô passando pra vocês aí o que está escrito. Os caras estão mais por dentro do que eu. Então o São Paulo sim deve salários atrasados desde o ano passado. Aí eu falo pra vocês, até que ponto o jogador de futebol ele é ídolo? Até que ponto ele vai falar, pô, tudo bem, eu entendo a situação. Mas a minha opinião é assim, se você trabalhou, você tem o direito de receber, independente se você é ídolo ou não, certo? Então, assim, vem da gestão do Leco, né, cara? Eu fiquei pensando essa noite comigo, falei, meu, será que o Leco tem tanta culpa assim? Será que não foram os dirigentes na orelha do cara? Não, contrata, oferece, a gente dá aquele famoso jeitinho brasileiro, a gente paga depois, é o Hernanes, é o fulano, é o ciclano. Aí o que acontece? Nova presidência, nova diretoria, a gente está aí. A gente não, o Júlio Casares está carregando esta bomba de tantas dívidas que o São Paulo tem. E a dívida do São Paulo é gigantesca, tá? Não é brincadeira, a gente está passando por uma situação horrível. Então falaram pra caramba do Corinthians aí, mas o São Paulo, meu amigo, São Paulo tá com uma dívida gigantesca, se não abrir o olho, meu Deus do céu, tenho medo de virar um cruzeiro aí, mas o Júlio Casares, querendo ou não, eu espero que ele consiga fazer uma boa presidência, que possa pagar pelo menos metade dessa dívida que dirigentes safados pilantras deixaram aí para o nosso tricolor e essa nova diretoria, que na minha opinião tá fazendo sim questão de patrocínio, trouxe jogadores, enfim, isso já é outro assunto, mas vamos continuar falando aqui do Hernanes. Para quem não sabe, o Hernanes estava tendo muitas chances com o Fernando Diniz. Para quem não sabe, o São Paulo ganhou do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Foi 2-1 no Morumbi, com um gol de longe do Hernanes, que a bola fez uma curva, eu achei um golaço. Ali o Hernanes começou a achar que ia ter mais espaço com o Fernando Diniz, e teve, né? Fez um golaço contra o Botafogo, o São Paulo goleou, acho que de 4-0 aqui no Morumbi, mas teve aquela queda do Brasileirão, né? O São Paulo começou a cair, que tinha 7 pontos na frente, e hoje, mano, eu não consigo engolir. Não consigo até hoje. Aí acabou perdendo espaço, o Fernando Diniz mandado embora, veio o Crespão da Massa, né? Então o Crespão da Massa veio, arregaçou as mangas e não deu mais oportunidade para o Hernanes. Por quê? Muitas lesões atrapalharam o Hernanes. Será que é culpa do jogador? Não! O São Paulo vem tendo um problema de lesões há muito tempo. O São Paulo precisa trocar todo aquele departamento médico, porque não é possível. Nós já fomos referências. Não, presta atenção novamente. Nós já fomos referência dentro do departamento médico, onde jogadores brasileiros da Europa vinham se tratar aqui. Isso mesmo. Jogador que operava o joelho, vão ter que ficar 6 meses fora, né, fazendo fisioterapia, trabalho, enfim. Aqui no São Paulo se tratava em 2 meses, o cara tava novo em campo, jogando de novo, certo? Então nós fomos referência para a Europa.
principalmente aqui dentro do clube do Brasil. Vocês entenderam? Hoje, o jogador, se ele tem um estiramento na coxa, ele volta em 3 meses, um estiramento na coxa. O que é pior, um estiramento, uma operação no joelho? Uma operação no joelho. Eu não sou médico, mas eu acho que é isso. Quem for médico aí puder responder. Oxi, hoje tá difícil, hein? E o Hernanes, o que acabou resumindo tudo, o que acabou atrapalhando ele foram as lesões também. Então não sei qual que vai ser a situação. Provavelmente hoje, quinta-feira, ou até o final de semana, o Hernanes vai rescindir o contrato aí com o nosso tricolor paulista. Hernanes, deixando aqui o meu agradecimento. Muito obrigado. Questionei muito você, não sabia dessas situações, salários atrasados. Enfim, cara, é complicado, né? Já acabei resumindo aí, por causa dessa direção vagabunda do passado que deixou essa bomba aí pra o tricolor, né? Essa bomba maldita. E é isso, Hernanes, obrigado por você ter sido bicampeão brasileiro, obrigado por ter salvado a gente, salvado é feio, né, ter salvo a gente do rebaixamento, aí muito obrigado mesmo, nós somos gratos, Profeta, que você tenha aí, trilhe um caminho maravilhoso, como você fez em momentos de glórias aqui dentro do São Paulo Futebol Clube. Não sei se já tem algum clube querendo o Hernanes. Não sei se o Hernanes vai se aposentar, mas espero ter o Hernanes futuramente aí numa administração, ou ali como um auxiliar, ou mesmo ali aquele cara bom de grupo, num vestiário, nos momentos difíceis, nos jogos difíceis, que ele possa passar toda a sua sabedoria para esses juvenil que acabam subindo aí da base, ou esses caras que estão ganhando muito se achando demais, tá? Obrigado, Profeta, tamo junto. Caleri, caso o Caleri está aí rolando essa semana inteira, se o São Paulo vai contratá-lo ou não. Vamos lá. Hoje o São Paulo recebe a última resposta, né, do Deportivo Maldonado, onde o São Paulo, se eu não me engano, eu vi um número rapidamente, o valor do Caleri de 9 milhões de euros, que equivale, acho que 46 milhões de reais. Gente, o São Paulo tá ferrado de dinheiro, eu não sei se esse patrocinador novo do São Paulo vai ajudar em alguma coisa. Enfim, senhores. Mas, pela vontade do Caleri, ele quer voltar sim. Mas o que acontece, nação? É aquilo que eu falei pra vocês. São muitos empresários por trás. Não gostaram da primeira oferta que o São Paulo fez para o Caleri. Pela primeira oferta, o Caleri já tinha vindo faz tempo, mas não agradou aos empresários. Então o Deportivo Maldonado está segurando até o São Paulo melhorar essa proposta. Porém, o São Paulo melhorou essa proposta, que hoje o São Paulo recebe essa nova resposta hoje aí do Deportivo Maldonado, se vai querer vender o Caleri ou não. Caso vender, o São Paulo assina um contrato com o Caleri até 2024. Porém, os empresários ainda acham que o Caleri tenha mercado, né, na Europa. Alguns países europeus estão com as janelas abertas até o final de agosto, certo, nação tricolor? Então, para quem não sabe, falando novamente, o São Paulo hoje, quinta-feira, fez a proposta definitiva. Tomara que venha, mas eu tenho medo da situação que o São Paulo tem de dívidas. Isso me preocupa demais, que já vou falar. Esse vídeo talvez fique longo, mas é um grande desabafo. O São Paulo fez o quê? Uma proposta, um salário fixo para o Caleri, mas o contrato de produtividade. O São Paulo fez isso com o Miranda acertou, mas a diferença de idade a gente pode nem encomendar. Eu amo o Miranda pra mim cara, é um zagueiro clássico, é um lorde jogando, mas não fugindo do foco. O foco é o Caleri, então o São Paulo espera a resposta definitiva hoje e tomara que dê certo. É que eu falo pra vocês, nação, o São Paulo tá num desespero pra trazer um centroavante que, pelo amor de Deus, eu pensei que eu não ia passar por isso, mas tá num desespero que não é possível, sabe? Me corrói vendo que o São Paulo pagou 27 milhões de reais pelo Pablito. O Pablo, cara. Eu não consigo entender, né? Não foi nem o São Paulo, eu tenho dó desse escudo maravilhoso, por quê? Porque são o ser humano, aqueles caras que assumiram São Paulo um pouco no passado, que acabou fazendo esse desespero e o Júlio Casares segurou esta bomba que está prestes a explodir? Não sei, tomara que não. Então eu não sei, assim, normalmente o valor total da dívida do São Paulo.
E o que o São Paulo tá fazendo loucura para trazer o Caleri, certo? E para quem não sabe, eu vou falar aqui os 5 clubes que o Caleri passou pela Europa. São 5 clubes, gente. Falar que o Caleri ainda tem espaço na Europa é de sacanagem. Pode até ter, mas eu não sei se é a questão dos empresários que pedem muito dinheiro. Então ele passou pelo West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol e Osasuna. Osasuna, não sei como fala, pela Espanha. Esses são os 5 clubes que o Caleri passou, né? Ele veio pro São Paulo em 2016 em empréstimo. Cara, se identificou muito com a nossa torcida. A torcida se identificou. É um cara bom, goleador, não tem medo e não sente pressão. Então, se o Caleri vir mesmo, vai ser um excelente reforço, tá? Voltando ao departamento médico do São Paulo, nós temos 5 jogadores lá no DM. Eu vou falar para vocês. O Éder acabou sentindo contra o Racing, terça-feira contra o Racing no Morumbi, tá? Teve aí um estiramento na coxa, se eu não me engano, sentiu o músculo. Então temos Éder, Miranda, Rigoni, Luciano e o William. O William, aquele volante. Também não sei porque o São Paulo quis trazer esse William. Vi pelas algumas redes sociais o salário do William, se eu não me engano, são 500 pila, tá? 500 pila pelo William. Então não sei se é verdade. Se for verdade, deixe aí. E já vou falar rapidamente o que eu acho sobre os jogadores caros do São Paulo. Tá? Então, encerrando aí a questão do Caleri, meus assuntos meio avulso assim, tá? Desculpa aí, nação. O São Paulo espera hoje a resposta, então tomara que dê certo e não prejudique o São Paulo futuramente em questão de money, ok? Então vamos lá. Departamento Médico do São Paulo, é isso aí. Não, e sabe o que eu li? Que a gente não tem previsão de volta desses 5 jogadores que eu falei. Não temos previsão, então a gente tá ferrado. Temos que contar com alguns pernas de pau ali dentro, desde a base, que está ali no profissional. São os idiotas que eu já falei pra vocês. Aí, tá? Uma boa notícia, o São Paulo, querendo ou não, renovou o contrato com o meia Thales, de 18 anos, fez um contrato até 2024. Eu, particularmente, queria ver o Thales mais dentro de campo, certo? O problema é que o senhor Crespo contra o Racing bate aquele desespero igualzinho do Diniz. O time tá empatando dentro de casa, precisa fazer o resultado e começa a colocar os moleques. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que se você vai dar oportunidade pro moleque, você já coloca ele de titular. Fala assim, vai lá e joga a bola. Não adianta colocar ele no momento de desespero. Ou coloca ele quando a gente tiver um placar confortável, de uns 3-0, que não tá acontecendo nada na partida. Nada na partida, tá? Então coloca o moleque, vai lá e joga. Certo? Não adianta querer colocar no desespero que o moleque não vai desenrolar. É São Paulo Futebol Clube. O clube é gigante, o moleque sente pressão, querendo ou não, e não tem culpa. Não tem culpa. É Libertadores, a primeira Libertadores do moleque. Ele já foi campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Então, uma boa notícia aí. Tomara que o São Paulo não fez loucura de salário, né? Mas é uma grande promessa e quero ver você, viu, Talinho? Thales, quero ver você mais no São Paulo, hein? Certo? Bom, para encerrar aqui, vou falar um assunto simples e rápido. Não havia necessidade do São Paulo trazer o Hernanes pelo salário que foi oferecido 1 milha, certo? Eu acho burrice, eu acho idiotice você querer repatriar grandes jogadores que foram para a Europa, brasileiro, que fizeram história no seu clube, e querer trazer por um salário absurdo, principalmente pela idade, tá? Independente se o cara vai deitar aqui com 36, 37 anos de idade, pela situação que muitos clubes brasileiros passam por questão de dinheiro e dívidas. Tá? O São Paulo Futebol Clube tem uma dívida enorme, então eu achei burrice já querer trazer Hernanes por 1 milhão. Eu acho que é questão de conversar. Hernanes, essa é a situação do clube, certo? O que eu posso te dar é 300 conto, mais 2 milhões de luvas que a gente paga em 4 vezes. Se o cara realmente ama o time, ele fala, não, beleza, já tô com 35, 36 anos, é aqui que eu quero me aposentar, vou treinar, vou me cuidar, esse salário eu aceito, tá tranquilo, certo? Tudo bem, maravilha. Já você olha o orçamento já, né, começa a ter débitos. Aí o que acontece? Daniel Alves. Uma burrice ter trazido o Daniel Alves. Amo o Daniel Alves, gosto muito do Daniel Alves. Já fui um cara muito crítico a ele, mas depois comecei a entender valores, né? Se você trabalha, você tem o direito de receber. Se te falar assim, Daniel Alves, eu vou te pagar 1 milhão, chega aqui o cara paga 300 mil, eu acho que o cara também não vai correr tudo isso, certo? E é o seguinte, nação, acho burrice trazer jogadores e pagar tudo isso
para eles. Então, se você vai repatriar, você tem que conversar e explicar a situação do clube. Certo, nação? Antes de encerrar, São Paulo e Fortaleza às 17 horas no Morumbi. São Paulo aí atrás dos 3 pontos para ficar cada vez mais longe do rebaixamento. Beleza? Gostaram do vídeo? Se inscreva, compartilha e tamo junto. Certo? Um grande beijo e vai São Paulo!